Oi, gente, vamos para mais um vídeo, mais um módulo, né, da palestra Importância do Estudo do Solo na Construção Civil. E agora a gente vai ver um pouquinho a respeito de métodos diretos de investigação, que acredito eu que seja aí um ramo, uma área muito importante de a gente estudar, da gente entender dentro da mecânica dos solos. Tá intimamente relacionado aí à determinação, à escolha da minha fundação, tá? Porque por meio de uma investigação eu consigo determinar a capacidade portante do meu solo, as características de granulometria, as características de permeabilidade através da realização de ensaios e tudo mais, tá? Então a gente vai dar início aí a esse módulo a respeito dos métodos diretos de investigação. Para realizar essa investigação do subsolo, a gente pode executar poços. Poços normalmente aí tem seção circular, tá? Onde o seu diâmetro seja capaz de portar uma pessoa. Aí a profundidade varia conforme o interesse, conforme ao que se deseja realizar ali, uma investigação mais a fundo, uma investigação das camadas desse meu subsolo, tá? E a gente tem também as nossas chamadas trincheiras ou valas. Normalmente aí elas são mais extensas e tem seção transversal retangular. Lembrando que, essas escavações, esses métodos aí utilizados, normalmente são feitos sem escoramentos, a depender da coesão das características do meu solo. Se eu tenho um solo mais estável ou mais instável, se eu preciso fazer uma contenção ali para não ocorrer nenhum acidente de trabalho, tá? A depender aí da profundidade, então, e do estado em que se encontra esse meu solo. Se eu tenho um solo mais ou menos coeso, a gente não vai executar um poço ou uma vala em um solo completamente instável, completamente arenoso. E analisar também, verificar a característica desse meu solo para a incidência de chuvas. Às vezes eu posso estar executando uma vala, uma trincheira, e eu ter ali ocorrido chuva no período anterior. Isso aí pode gerar uma instabilidade nesse meu solo. Isso aí, dependendo da profundidade dela, e se eu tenho operários trabalhando ali na execução daquele meu poço, daquela minha vala, isso aí pode acarretar perigo, isso aí pode acarretar em acidente de trabalho e eu preciso muito me atentar a isso. Para a execução de poços e valas, trincheiras, a gente tem a NBR 9604 na versão de 2005. Então, antes de executar qualquer serviço desse tipo, é muito importante a gente estar consultando essas normas, tá? A gente tem uma certa limitação na execução de poços e trincheiras, que é o nível do lençol freático, tá? É uma execução simples, mas a partir do momento aí que você chega no nível do lençol freático, você se limita, você se encontra limitado aí para dar sequência à sua escavação, tá bom? Sondagens a trado. A gente tem os nossos conhecidos trados manuais, tá? O primeiro deles ali, o trado concha, o trado cavadeira, o trado espiral e o helicoidal, tá? A gente retira amostras deformadas, é claro, Eu não mantenho as características do meu solo do local. Retiro esse meu solo. É um procedimento rápido, barato, não preciso de mão de obra especializada. Novamente, eu tenho aí, como eu não tenho um processo de circulação d'água relacionado aí somente ao travo, eu me limito ao nível do lençol freático, tá? Então, eu faço a retirada dessas amostras, onde eu não preciso preservar a estruturação, a
a distribuição de camadas do meu solo, tá? E uma das mais importantes aí, como eu falei lá no início, tá? A sondagem, a percussão SPT, sondagem SPT. A sondagem SPT é uma das mais abordadas aí no estudo do solo, na construção civil, na investigação geotécnica, né? Por meio da sondagem SPT, eu consigo determinar aí algumas características do meu solo, tá? Eu consigo determinar o meu MSPT, ou o meu N, assim conhecido, que é o meu índice de resistência à penetração. Basicamente, eu vou executar a penetração no meu solo e vou verificar o quão resistente ele é a essa penetração, tá? A depender da posição do meu nível d'água, eu consigo dar continuidade a esse ensaio por meio da circulação d'água, tá? A sondagem, a percussão SPT está regulamentada pela NBR 6484 de 2001, não sei se eu coloquei aqui, coloquei, tá? Para executar o meu ensaio SPT, basicamente eu preciso de um tripé para apoiar no ponto de execução dessa minha sondagem, desse meu ponto de sondagem, tá? De um martelo e de um amostrador, tá? Como que é feita essa minha sondagem, a percussão SPT? Primeiramente, eu faço um furo no meu ponto de investigação de 1 metro e recolho a minha amostra deformada 0, tá? E a partir daí, eu dou continuidade à realização desse meu ensaio, tá? Quando eu encontro o nível d'água, como eu já falei, eu continuo a execução por meio do trépano com circulação da água, tá? Quando eu não conseguir esse avanço. Vocês vão ver que eu executo esse meu ensaio de metro em metro, tá? E depois eu tenho uma diferença aí normalmente de 55 centímetros entre esses meus metros. 1 metro por 1 metro, executo o ensaio em 1 metro por 55 centímetros, executo em mais 1 metro, tá? Então, como eu disse, a NBR 6484 regulamenta aí esse meu ensaio de sondagem e percussão, SPT, tá? Depois que eu faço a retirada dessa minha amostra 0 a 1 metro de profundidade, eu apoio o meu amostrador, tá? No fundo do meu furo. Esse meu amostrador vai ser o responsável por acondicionar os meus 45 centímetros de penetração, tá? Vai acondicionar a minha amostra, tá? Eu vou ter aí um martelo pesando 65 quilos. Eu vou erguer esse meu martelo a 75 centímetros de altura e vou deixar ele cair em queda livre até eu penetrar esses meus 3 trechos de 15 centímetros do meu amostrador, tá? Então eu tenho um amostrador demarcado aí com um total de 45 centímetros para penetração. E o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos golpes, quantas quedas em queda livre de 75 centímetros desse meu martelo de 65 quilos eu preciso fazer para cravar cada um desses meus 15 centímetros, tá bom? Então é assim, basicamente, que eu executo o meu ensaio SPT. Depois que eu executei para 45 centímetros, eu acondiciono essa minha amostra, tá? Basicamente é isso aqui. Eu achei que meu mouse não aparecia, mas aparece. Então aqui eu tenho o meu martelo, tá? Aqui é onde eu bato esse meu martelo e aqui embaixo eu tenho o meu amostrador, ocupando esses meus 45 centímetros. Roldana manual que se utiliza
para realizar o ensaio de sondagem, a percussão SPT, tá? Aqui é a representação que eu falei para vocês, ó. A cada 45 centímetros, eu executo o meu ensaio aqui, penetro o meu amostrador nesses 45 centímetros, faço um intervalo de 55 centímetros, executo novamente a penetração do meu amostrador. Então, aonde está vermelhinho aqui, é onde eu faço a penetração do meu amostrador. Então, significa que aqui eu tenho 3 trechos de 15 centímetros e para cada trecho de 15 centímetros, eu conto a quantidade de golpes necessárias para penetrá-lo por completo, tá? Então, é assim que a gente faz. A representação disso, esse aqui é um exemplo de registro, ó. Significa que, aqui embaixo, 14, 18, 12, 12, 15, 15. Significa que foram necessários 14 golpes para penetrar 18 centímetros. Nem sempre, raramente, realmente, na verdade, né, a gente vai conseguir executar os 15 centímetros exatos, tá? Então, a gente normalmente conta o golpe excedente a 15 centímetros. Então, aqui foram necessários 14 golpes para penetrar os primeiros 18 centímetros, 12 golpes para penetrar o segundo intervalinho lá de 15 centímetros, que deu 12 centímetros no total, porque já foram penetrados 18 no início, tá? E o último, 15 golpes para penetrar 15 centímetros, tá? Esse aqui é um exemplo real de um amostrador. Então, eu ainda, além de eu conhecer a resistência e a penetração do meu solo, eu consigo caracterizar ele por meio dessa minha amostra. Eu consigo fazer análises, seja em laboratório, né, desse meu solo, conhecer que tipo de solo que eu tenho ali a determinada profundidade, tá? Esse aqui é um exemplo onde eu encontro o meu nível d'água, eu consigo dar continuidade a esse meu ensaio, executando aí a circulação d'água, tá? E consigo avançar mesmo abaixo do meu nível do lençol freático, esse meu ensaio, caso haja necessidade, tá? E esse aqui é um exemplo de registro desse meu ensaio SPT, tá? Uma sondagem para o furo SP01, tá? Aqui eu apresento as minhas profundidades, deixa eu mostrar com o mouse. E aqui os números de golpes. Para a gente demonstrar no gráfico como o meu perfil de sondagem, tá? É assim que a gente chama o nosso perfil geotécnico. A gente faz a soma da quantidade de golpes do primeiro com o segundo trecho de 15 centímetros e do segundo com o terceiro trecho de 15 centímetros, tá? Então, esse aqui, esse primeiro aqui, tá? 2 e 2. Significa que a quantidade de golpes necessária para cravar os meus 2 primeiros trechos de 15 centímetros foi 2. E a quantidade de golpes necessárias para cravar os meus 2 últimos trechos de 15 centímetros também foi 2. Tá? Daí eu venho aqui na minha linha e registro. Tá vendo aqui em cima? Aqui nesse ponto eu registro. Utilizo normalmente aí 2 linhas, tá? De cores diferentes, ou aqui que nem vocês podem ver que aqui tá traçadinho e outra tá contínua, tá? Para representar cada um dessa minha quantidade de golpes para cada um desses meus 2 trechos, tá? E vou avançando aí, significa que no meu nível de menos 2 metros até menos 3 metros, eu tenho uma argila arenosa com pedregulhos diversos. Essa classificação eu faço conforme o material que eu recolhi pelo meu amostrador, tá? E vou fazendo isso até o final da execução dessa minha sondagem, até a profundidade desejada. Aqui vocês podem ver, ó, foi encontrado o nível do lençol freático,
e foi dada continuidade aqui com o método de circulação de água. Tá? Então, também anoto a minha cota do meu furo, o meu limite de profundidade de sondagem, nesse caso aqui de 11,37 metros, até eu encontre alguma limitação. Onde eu não consiga avançar mais, ó, como a gente pode ver, no menos 12 aqui, muito compacto. Então, significa que o meu amostrador não está conseguindo mais penetrar nesse meu solo, tá? Eu encontrei uma limitação ali, tá? A data da sondagem e tudo mais. E os números das amostras também, para eu conseguir identificar aí para cada nível onde eu estou executando essa minha sondagem, tá? Esse aqui é um perfil de sondagem, então, gente, o principal dele é esse meu perfil, aqui onde eu tenho, eu traço ele conforme, então, essa minha quantidade de golpes para a soma de cada um desses meus furos. Deixa eu mostrar aqui para exemplificar. Ó, nesse caso aqui, eu tenho 14 golpes para os primeiros 15 centímetros e 12 para os segundos, né? Então, eu somaria 14 com 12, 26. Então, aqui eu registraria 26, tá? E para os dois últimos, 15 mais 12, 27. Então, seria 26 para os dois primeiros trechos e 27 para os dois últimos trechos. É assim que a gente faz para traçar o perfil de sondagem SPT, tá? E a gente traça esse perfil e é assim que as empresas de sondagem devem apresentar esse perfil de sondagem para conhecer, para abordar, né, um conhecimento desse meu solo, saber que tipo de solo que eu tenho ali, qual que é a capacidade portante dele e tudo mais, tá, gente? Também temos aí alguns casos especiais, quando que eu tenho que interromper a minha cravação antes dos 45 centímetros e alguns critérios para eu paralisar a sondagem. Um dos critérios para paralisação da sondagem seria mesmo aí o fato, né, que nem a gente tem nesse perfil aqui, de você ter um solo muito compacto ou você atingir a rocha, onde você não consegue mais dar continuidade à sua sondagem, à sua cravação do seu amostrador, tá? Não vou me aprofundar muito nesses casos especiais, porque é um conhecimento muito técnico, muito pontual, tá? De quando, como devo parar, quais são os meus casos especiais, quando tem um solo muito mole, em que o meu amostrador afunda sem eu nem colocar peso sobre ele e tudo mais, tá? A gente tem uma classificação para esse NSPT dividida em areias e siltes arenosos e argilas e siltes arenosos, tá? Então, conforme a variação do meu NSPT, que a gente calcula, a gente tem uma compacidade, uma consistência determinada aí para esse meu solo. Se eu tenho um NSPT menor ou igual a 4, significa que eu tenho um solo aí fofo para uma areia. Se eu tenho uma argila aí com NSPT de 12, significa aí que eu tenho uma compacidade, uma consistência rígida, tá? E assim sucessivamente. Além de eu conhecer, além desse ensaio, né, me permitir conhecer a minha capacidade de penetração no meu solo e conhecer as características do meu solo, ele ainda permite que eu relacione esse meu NSPT a outros parâmetros, tá? E obtenha esses meus outros parâmetros apenas com conhecimento desse meu NSPT. É lógico que não é algo tão completo quanto eu usar as equações e as fórmulas específicas para essa determinação. Mas eu ainda consigo determinar densidade, ângulo de atrito, peso específico, elasticidade, a resistência das minhas argilas quando elas não estão drenadas, coeficiente de relação volumétrica, módulo de elasticidade não drenado e resistência à compressão de rochas, tá? Então, eu consigo relacionar esse meu NSPT com esses outros parâmetros e consigo determiná-los, tá? Então, para mostrar, né, a amplitude da sondagem percussão SPT, o que ela me permite. Por isso que a gente tem muitas pesquisas, muitos desenvolvimentos aí a respeito disso,
Bom, gente, dando continuidade aos nossos métodos diretos de investigação, finalizada aí a parte do SPT, temos também as nossas sondagens rotativas, tá? Que basicamente são sondagens feitas em rochas. Para eu conseguir fazer uma sondagem em rocha, eu já vou precisar de um equipamento mais elaborado, seria aí um conjunto com motomotor, onde eu consigo fazer essa minha perfuração, tá? As amostras que eu recolho nessas minhas sondagens rotativas a gente chama de testemunho, tá? Esse meu conjunto motomecanizado, ele vai trabalhar tanto a penetração quanto a rotação para conseguir estar perfurando esse meu maciço rochoso, tá? Existem barriletes aí que possuem até mesmo pontas diamantadas para serem usados aí em rochas muito duras, tá? E as amostras, como eu falei ali em cima, a gente chama de testemunho, tá? A gente consegue, esse aqui são exemplos, o exemplo de um conjunto motomecanizado, já que eu preciso, né, utilizar um motor para estar fazendo esses movimentos de rotação e de perfuração, tá? E esse aqui são os exemplos dos equipamentos utilizados também. Esse aqui são 2 barriletes, exemplos, né, onde eu consigo fazer a retirada aí dos meus testemunhos por meio deles, tá bom? Eu consigo classificar também a qualidade do meu maciço rochoso conforme o material que eu recuperei na realização dessa minha sondagem, tá? Essa qualidade eu avalio por meio do meu RQD, que vai ser a relação entre os comprimentos dos meus fragmentos que são maiores que 10 centímetros, tá? E do comprimento total do meu barrilete empregado. O comprimento do barrilete que eu estou utilizando na realização do ensaio vezes 100%, porque a gente obtém isso aí em porcentagem. Então, por meio disso, eu consigo saber se eu tenho uma qualidade de rocha maior ou menor. Isso daí é muito importante para determinar, por exemplo, né, a minha fundação. Se eu tenho ali uma rocha, um maciço rochoso muito fraco, se eu preciso recuperar ele, se eu preciso fazer injeção de cimento ou não, tá? E se eu tenho ali um RQD de 90 a 100, significa que eu tenho um maciço rochoso muito bom. E, além dessa sondagem rotativa, que é a sondagem executada somente em rocha, a gente tem a sondagem mista. A sondagem mista associa a sondagem em solo com a sondagem em rocha, tá? Então, é uma associação entre a sondagem a percussão e a sondagem rotativa. Basicamente, estou em solo, estou executando sondagem no solo, estou retirando amostras. Eu realizo a sondagem a percussão, cheguei na minha rocha, preciso executar uma sondagem rotativa, preciso trocar os meus equipamentos para conseguir dar continuidade a essa minha sondagem, tá? Além da sondagem rotativa, da sondagem mista, é importante a gente saber um pouquinho também dos tipos de amostragem que a gente tem. Mesmo que a gente tenha falado, a gente ainda consegue subdividir a amostragem em solo em amostra deformada e amostra indeformada, tá? Basicamente, qual que é a diferença entre elas? A amostra deformada é aquela amostra de solo que eu retiro com pá, enxada, trado. Eu não me preocupo em manter as características estruturais que eu tenho em situ, tá? E a amostra indeformada já seria uma em que eu tenho um cuidado maior. Eu acondiciono essa minha amostra em caixas, eu retiro essa minha parcela de solo sem provocar abalos ali na sua estrutura, tá? A amostra deformada, ela é utilizada para quê? Para eu fazer aquela identificação tátil visual, tá? Por meio da textura, por meio do que eu estou enxergando no meu solo, tá? É a mais básica que a gente encontra aí. E ela está aliada muito à prática vivenciada aí na área do ramo da mecânica dos solos, tá? Ela é levada para o laboratório também para fazer o ensaio de classificação, de compactação, uso de permeabilidade, a permeâmetro, a carga constante é variável, conforme a gente viu no módulo passado, tá?
Então, eu moldo esse meu solo no meu permeâmetro, tá? Essa minha amostra deformada, tá? E executo lá o meu ensaio. Se eu vim com uma argila, eu executo o ensaio de permeâmetro a nível variável. Se eu venho com uma areia, a nível constante, como a gente já viu lá atrás, tá? Ensaios de compressibilidade, onde eu também moldo corpos de prova e de resistência ao cisalhamento. E já a amostragem indeformada, normalmente ela é aí apresentada para a gente de forma cúbica ou cilíndrica, tá? Eu retiro essa minha amostra de solo sem provocar nenhum abalo em sua estrutura. Por quê? Porque eu quero preservar características que a gente tem in situ, características estruturais, tá? Também teor de umidade, textura, composição mineral. Eu preciso manter, porque eu preciso saber mais precisamente o que eu tenho in situ, tá? Por meio dessa minha amostra também dá para determinar o coeficiente de permeabilidade, compressibilidade, cisalhamento. Também consigo fazer essa determinação. Esse aqui é um exemplo, tá, de como é formada uma caixa para condicionar essa minha amostra do tipo indeformada. E esse aqui é um exemplo de retirada, onde é feita essa retirada dessa amostra indeformada in situ também, tá? Além dessa amostragem em solo, né, que pode ser do tipo deformada ou do tipo indeformada, a gente tem a nossa amostragem em rocha, como a gente viu lá nas nossas sondagens rotativas. A amostragem em rocha ela é feita mais para rochas mais brandas, rochas não com uma com um índice de dureza um pouco menor, onde eu consiga fazer essa retirada de amostra, tá? Não é feita a uma profundidade muito elevada, até algumas dezenas de metros, tá? Também é feito por meio de poços, valas e galerias. Por quê? Porque esse meu terreno, quando eu faço essa amostragem em rocha, ele sofre perturbação, então eu preciso tomar cuidado aí com as minhas edificações vizinhas também, tá? Porque a gente tem um alívio de tensão quando eu faço esse tipo de amostragem, tá? Em rochas duras a gente vai ter um avanço mais lento, obviamente, porque a dificuldade de você estar retirando essa amostra está um pouco menor, essa dificuldade está bem maior, tá? E para que eu faço essa amostragem em rocha? Eu posso estar fazendo ela tanto para captar água subterrânea, quanto para estar melhorando o seu RQD, por exemplo, melhorando a sua qualidade por meio da injeção de cimento, tá? Eu estou tratando essa minha rocha para uma futura fundação, por exemplo, que eu queira executar nela, tá? Mesma coisa, eu faço uma sondagem rotativa com recuperação contínua de amostra, obtenho lá os meus testemunhos, tá? E a depender da dureza dessa minha rocha, eu vou precisar aí de uma broca, digamos assim, né? Uma coroa com metais mais pesados, até mesmo iguais a diamantes, tá? O diâmetro de furação nessa minha rocha, eu vou precisar levar em conta novamente o estado de alteração e fraturação dessa minha rocha, tá? A depender aí eu consigo variar esse meu diâmetro e do tipo do terreno também, tá? Não vou conseguir executar um diâmetro muito elevado numa amostra muito dura e não vou conseguir fazer, e consequentemente, né, para uma rocha mais branda, digamos assim, eu consigo aumentar esse meu diâmetro do furo, tá bom? Gente, basicamente era isso. Espero que tenha satisfeito aí o que vocês estavam esperando a respeito de investigação do solo, né? Os métodos diretos de investigação, tá? E a gente agora, próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho a respeito de fundação rasa e fundação profunda, tá bom?